executando o código aqui, só para a gente ver, né? Ó, cadastro de pessoa, Carlos Silva 33, qualquer telefone. Aí, ó, imprimiu o separador ali certinho. Próxima pessoa, Maria Santos, qualquer telefone. Ó, qualquer idade, qualquer telefone. E agora a gente vem visualizar as pessoas cadastradas. Ó, aí ele imprimiu todo mundo, ó. Aqui ele imprimiu antes também, né? Um separadorzinho. Mas ó, Carlos Silva, 33, 44, Maria, idade, telefone, tudo certinho. Opa, e aí, tudo bom? Vamos dar continuidade na nossa agenda aqui da aula anterior. Então a gente fez aqui já duas opções, né? Opção 1, que é o cadastro, opção 2, que é para imprimir os dados, e a gente tem que ter aqui também a opção 3, daí no caso, né? Então já vamos criar ela aqui. A opção 3, se vocês lembram bem, é para apagar. Como é que eu vou apagar uma pessoa que está cadastrada aqui? O que eu vou fazer? Eu vou fazer, se a opção for igual a 3, aí eu quero colocar essa pessoa como nula. Simplesmente meio que removo ela. Quando a gente coloca alguma coisa aqui como nula, ele perde a referência de memória. A gente aponta essa variável pessoa para um outro lugar, não mais aquele objeto que a gente tinha criado aqui antes. Aí, esse objeto, por ele não ter nada apontando para ele, ele vai ficar marcado para o garbage collector. E o garbage collector, quando ele entrar em ação, ele vem e libera esse pedaço de memória que ele estava sendo ocupado. Isso daí é uma coisa que não acontece em outras linguagens, por exemplo, o C básico, acho que isso não tem, acho que talvez o C++ também não tenha, tá? Mas a Java possui Garbage Collection que faz essa limpeza de memória pra gente, por isso que a gente não precisa dar o free de memória igual é feito nos outros, né? Só que o que acontece aqui? Se a gente vier cadastrar uma pessoa, cadastrar rapidinho aqui, só pra gente ver. Cadastrei. Venho, visualizo, funciona. Aí eu vou lá na opção, a opção de apagar é a 9. Tá, mas eu vou digitar 3 aqui porque vai funcionar, tá? Ó, 3. Beleza, eu apaguei. Talvez seja legal até a gente colocar uma mensagem aqui já. Ó. Salte, uh, pessoa apagada com sucesso. Beleza. E aí, se eu tentar visualizar de novo, ele vai dar um null pointer exception. Por quê? Porque eu apontei para nulo. Então a gente tem que melhorar aqui agora um pouco a nossa parte aqui que a gente vai visualizar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro if aqui. If pessoa igual a nulo, eu não quero imprimir a pessoa se ela for igual a nulo. Não, eu vou tomar um erro aqui de null pointer exception. Então, se pessoa for igual a nulo, aí eu faço o quê? Eu faço exibo uma mensagem, daí no caso, salte, não existe nenhuma pessoa cadastrada. Se não, aí no caso da gente ter uma pessoa, né, dela ser diferente de nulo, aí eu imprimo os dados dessa pessoa. Teste aqui rapidinho de novo, só para a gente garantir que isso daqui está funcionando. Deixa eu mudar isso daqui para 9. Beleza, visualizo, funcionou, mostrou os dados aqui da pessoa. Aí eu venho, apago, ó, apaguei, pessoa apagada com sucesso, vou em visualizar. Não existe nenhuma pessoa cadastrada. Mesma coisa vai acontecer se eu começar a rodar meu sistema aqui, ó, e eu não tiver nenhuma pessoa cadastrada. Ó, não existe nenhuma pessoa cadastrada. Beleza, com isso nosso sistema já ficou um pouquinho melhor e a gente tem as três opções aqui que a gente tinha se proposto a fazer no começo. Só que a nossa agenda ela ainda não está muito boa porque ela só permite cadastrar uma pessoa no momento. Seria legal se a gente pudesse ter mais pessoas sendo cadastradas. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que permitir aqui para o nosso sistema cadastrar duas pessoas, só que eu tenho uma variável pessoa só. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma lista. Isso daqui, ó, significa que eu estou criando uma lista. Aí, dentro desses cochetes aqui, ó, dentro dessas flechinhas aqui, desse sinal de menor e de maior, eu vou colocar o tipo dessa lista que eu quero criar. Eu quero criar uma lista de pessoa.
Se eu quisesse criar uma lista de string, seria lista de string. Se eu quisesse criar uma lista de inteiros, uma lista de integer, beleza? Então, uma lista de pessoa. E aí, ó, ele fica vermelho aqui porque ele pede para importar. Ele fala, ó, não conheço essa lista, esse tipo aí, de onde que você tirou? Aí, algumas coisas, por exemplo, pessoa, como está no mesmo pacote aqui que a gente está utilizando, não precisa importar, porque está no mesmo pacote. Algumas outras coisas, por exemplo, o string, né? String é uma outra coisa que a gente também não precisa importar, que já vem meio que por padrão ali. Só que a lista a gente já tem que importar. Aí no IntelliJ a gente pode clicar aqui, ó, Import Class. Tem uma outra coisa que eu costumo fazer também, é apertar Ctrl espaço, ele vai dar essa lista aqui, ó. Eu seleciono a opção, ó, e aí já import Java List. Ele já aparece aqui para mim. Se a gente precisar, eu não estou mais utilizando a lista, ó, fica cinza aqui. Aí é sempre uma boa prática a gente remover esses imports aqui que não está sendo utilizado, tá? Para não precisar fazer isso manualmente, tem um atalho que, se não me engano, é Ctrl Alt O. Ó, quando eu aperto Ctrl Alt O, ele já remove lá em cima. Mas beleza, vamos reimportar aqui de novo. Uma lista do tipo pessoa, e eu vou dar o nome dela aqui de pessoas, beleza? Aqui eu criei um objeto do tipo lista, só que lista é uma interface, tá? Isso daqui é uma parte que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que é um pouco da parte que vai entrar ali o polimorfismo e tal. Só que essa interface, ainda não se pegue muito a isso, que eu vou explicar mais no futuro. Ela só define um contrato ali. E tem as classes que elas implementam esse contrato. Uma delas aqui no caso é o ArrayList, tá? Que é uma bem comum de se utilizar quando a gente está utilizando o ArrayList. Aí, ó, se eu der um Ctrl clique aqui, ó, no ArrayList, ele mostra aqui para mim também, ó, public ArrayList, deixa eu só vir, quero ir no tipo ArrayList, lá no começo da classe. Ó, public class ArrayList estende uma abstract list e implementa uma lista. Então, é nisso daqui que a gente está interessado, né, em implementar essa lista. Ou seja, eu vou poder vir aqui agora e criar pessoas para essa lista. Então, vamos mudar o nosso sistema aqui um pouco. Quando eu termino de cadastrar uma pessoa, o que eu quero fazer? Eu não quero mais jogar essa pessoa para dentro dessa variável pessoa aqui. Eu quero fazer o quê? Eu quero jogar ela para dentro dessa lista. Eu posso jogar ela ainda para dentro da variável pessoa? Posso. Aí eu venho aqui e falo, ó, pessoas, eu vou mudar ela aqui só de pessoas para pessoa list, tá? Esse list aqui é só para facilitar um entendimento de vocês, tá? O melhor nome ali mesmo, acho que seria pessoa nesse caso. Aí, pessoas list é um objeto do tipo ArrayList, mas a gente está utilizando só a implementação aqui do list, tá? Eu poderia vir aqui e mudar para ArrayList também, se eu quisesse. Não se peguem a isso. Só list, ArrayList. Beleza. Desse pessoa list, o que eu quero fazer? Como ela é uma lista, uma das coisas que eu tenho que fazer nessa lista é poder adicionar uma pessoa. Então, ó, eu chamo add, que vem do inglês de adicionar, e aí eu passo o que eu quero adicionar? Pessoa. Beleza? Olha lá. Consegui adicionar. Se eu tentasse adicionar uma string aqui, ó, ele não permite, tá vendo? Porque ele fala, ó, essa lista, ela requer o tipo pessoa, mas você me proveu uma string. Então, por isso, ó, passei ali a pessoa. Uma outra coisa que a gente pode fazer, também, se quiser, é pegar esse new pessoa aqui, jogar aqui para dentro direto, beleza? Ou, por fim, que acho que é um método que eu vou escolher só para facilitar aqui o entendimento, eu vou tirar esse pessoa que a gente estava criando aqui no começo, porque a gente não vai mais utilizar ele, a gente vai utilizar as pessoas da lista. E aí eu vou passar a criar ele aqui, ó, pessoa. Beleza? A gente começa a ter outros problemas aqui no nosso código. Por quê? Porque eu removi aquela pessoa que estava lá em cima. Agora, eu quebrei o meu sistema aqui. Ele não vai mais funcionar dessa forma que ele está aqui hoje. Então, eu não consigo nem compilar ele, tá? Ó, se eu tentar compilar ele aqui, ele vai dar problema, beleza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir o meu sistema de acordo com a alteração que eu fiz. Uma das coisas que eu fiz foi criar uma lista de pessoas. Então, agora eu vou fazer o quê? Ó, quando eu ia apagar uma pessoa, eu apagava
a pessoa aqui colocando como nulo. Eu não consigo vir aqui e falar assim, ó, pessoas list igual a nulo. Isso daqui funciona, mas eu estou limpando a lista inteira. Eu não quero limpar a lista inteira, eu quero remover só uma pessoa dessa lista. Então, o que eu posso fazer aqui? No momento, só para simplificar para a gente, manter o mesmo comportamento que a gente tinha antes de cadastrar apenas uma pessoa, eu vou dar um clear. Esse clear ele vai limpar a lista inteira, tá? Só que assim, existem duas coisas diferentes. Se eu colocar um pessoa list igual a nulo, isso daqui eu estou perdendo a minha referência para a lista. Eu não consigo mais acessar aquela lista, vai entrar no garbage collector, igual eu comentei, e aí não acesso mais essa lista. Eu quero continuar tendo essa lista aqui que eu tinha antes. Só que todos os elementos dela, que daí a lista ela pode ter vários elementos dentro, eu quero que sejam apagados. Então, ó, pessoas list, clear, limpa a lista para mim, beleza? Vou adicionar um comentário aqui, ó, limpa a lista. Aí, aqui tem um outro ponto também que acontecia. Ó, pessoas igual a null. O que acontece com esse pessoas igual a null? O que a gente tratava aqui? Se eu tinha ou não tinha uma pessoa cadastrada, beleza? Então, no caso aqui, o que eu quero falar? Ó, o meu pessoas list é um array list. A primeira coisa que eu quero garantir é que eu tenha a lista, tá? Que eu não perdi a referência para ela. Então, ó, se pessoas list não for igual a nulo, beleza? Só para a gente já garantir. Isso daqui, e aí o outro ponto é pessoa list ponto exempt, o exempt ele está perguntando assim, ó, se isso daqui tiver vazia, ó, aqui eu posso alterar, tá? Ó. Até essa lógica que eu estou criando aqui tá errado. Ó, por quê? Vai ser se a lista de pessoas for igual a nulo, se eu não tiver uma lista de pessoas, ou se a lista de pessoas estiver vazia, não existe nenhuma pessoa cadastrada. Por que ficou amarelo aqui embaixo? Porque ele está reclamando que o pessoas list nunca vai ser nulo. Nunca vai ser nulo nesse caso aqui, por quê? Porque aqui eu estou sempre criando ele, tá vendo? E eu nunca removo ele da, tipo, aquele ponteiro, aquela referência que a gente tinha. Então não tem esse perigo aqui. Eu vou, ó, simplificar ele aqui, beleza? Quando eu coloco ali para ele simplificar, ó, ele vai remover essa condição. Então, ó, se a lista de pessoas não estiver vazia, não mostro nada. Só que no caso de eu ter uma pessoa cadastrada nesse momento, eu tenho que exibir os dados dessa pessoa cadastrada. Só que essa pessoa que está cadastrada agora está dentro de uma lista. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir nessa lista, recuperar a pessoa que está cadastrada e depois imprimir os dados dela. O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma nova pessoa aqui, vou dar o nome dela de pessoa e eu posso fazer isso agora por quê? Porque são escopos diferentes. Ó, essa pessoa está criada dentro desse escopo. Essa pessoa está criada dentro desse escopo. Lembra que as chaves delimitam o escopo. Então, pessoa, como que eu acesso uma pessoa da lista? Como eu sei que essa lista aqui não está vazia, eu vou lá na pessoa list e aí eu vou pegar alguém dela, que é um get, que é pegar. Só que daí esse get tem um get first aqui, tá? Ó, que vai pegar a primeira pessoa da lista. Só que nesse momento eu quero mostrar para vocês o get. Que o get, até esse get first aqui eu não tenho certeza qual versão do Java que foi implementada, não sei se daqui é muito recente. Mas o get, ele vai pegar isso daqui pedindo um índice, que é tipo assim, em qual, ó, ele está falando assim, ó, eu quero um índice. Em qual posição que eu quero pegar? Eu quero pegar, para a gente manter o que a gente tinha, a primeira pessoa que está cadastrada. Só que se eu colocar aqui para pegar a primeira pessoa que está cadastrada, ele vai dar um erro. Eu vou executar só para a gente ver o erro, tá? Ó, e agora eu vou lá visualizar. Ele me deu um erro, ele me deu uma exception, lembra? O que ele deu aqui? Ó, uma exception na thread main, que o índice 1 está fora dos limites para o tamanho 1 do array. Tá? Aqui ele vai mostrar bastante coisa aqui. O que é interessante aqui para a gente é mais isso daqui, ó. Esse erro foi na linha 49. Então, eu vou lá na linha 49 e eu vou ver. Se eu cadastrei uma pessoa e eu tentei acessar a pessoa na primeira posição, por que eu não consegui?
Em Java, as listas elas são indexadas a partir do zero. Então, a primeira posição vai estar na posição zero. Digamos aqui que eu tenha, vamos supor aqui, tá? Só quero um comentário. Vamos supor que eu tenho uma lista de pessoas. Carlos, aí eu tenho aqui a Maria, aí aqui eu tenho o José. Todas essas pessoas aqui são como se elas tivessem uma lista. E aí a gente quer acessar. Aqui seria onde está o índice. Então o Carlos estaria na primeira posição, que é o 0. A Maria estaria na segunda posição, que é o 1. E o José estaria na terceira posição, que é 2. O tamanho dessa lista, aqui ó, o tamanho dela é 3, dessa daqui que eu estou mostrando, tá? Mas a posição final é 2, que é o tamanho menos 1, beleza? Isso daqui é um pouquinho confuso no começo, mas com o tempo vocês vão pegando isso. Sempre pensar que começa na posição 0. Então aqui ó, eu pego as informações da posição 0. Vou executar aqui de novo. Visualizo. Quando eu visualizo, ó, mostrou para mim. Então, o meu sistema agora, ele está com o mesmo comportamento que ele tinha antes, beleza? O nosso sistema aqui ele tem que melhorar. Por quê? Porque eu cadastro várias pessoas agora, mas eu só exibo uma. Como que eu posso fazer para exibir todas as pessoas dessa lista aqui? Acho que seria mais interessante nesse caso. Então, eu faço o quê? Eu venho aqui e eu falo, vou criar um comando novo, que é o for each, aqui nesse caso, tá? Ele é bem parecido com o for, mas o for eu vou mostrar um pouquinho depois para você. Então, nesse caso aqui é para cada pessoa, de novo, tá? Em pessoas list, ó, aí eu fecho. Aí eu venho e jogo isso daqui ali para dentro. E aí eu apago essa linha aqui. Só para explicar melhor o que está acontecendo aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui para cada pessoa que está nessa lista de pessoas, aí ele vai jogar isso daqui para dentro de uma variável. Ó, isso daqui. Essa pessoa está sendo criada aqui. Então, ele vai lá naquele exemplo da lista que a gente tinha lá do Carlos, da Maria e tal. Ó, Carlos, Maria, José. O que ele vai fazer? O for each é para cada pessoa dessa lista. Então, ele vai acessar o primeiro. Ele vai pegar o Carlos, vai colocar nessa variável pessoa e imprimir os dados do Carlos. Quando ele chegar aqui no final, ó, imprimiu, chegou no final. Ele volta aqui no começo e aí ele pega a próxima pessoa, que no caso seria a Maria. Aí ele vem, imprime os dados da Maria e passa para a próxima pessoa, que no caso seria o José. Imprime os dados do José e aí na hora que ele chega aqui no final, ele terminou. O for each terminou. Então, ele simplesmente sai desse laço de repetição. Então, aqui eu tenho minha agenda funcionando, que eu consigo cadastrar mais de uma pessoa e imprimir várias pessoas. Aí tem a parte aqui que a gente limpa a lista, mas a gente apaga todos. No momento, vamos deixar assim, só para não gerar mais complexidade. Só que vamos melhorar um pouco a visibilidade dessa nossa agenda aqui, tá? Que eu não estou gostando. Então, aqui no imprimir dados, vamos melhorar ela para mostrar aqui também, ó, idade, 2 pontos, um espacinho, né? E aí, idade, beleza? Faltou mais aqui. Okay. E o telefone também. Telefone, 2 pontos, espaço, mais. Beleza, melhoramos aqui um pouquinho a visibilidade. Uma outra coisa que eu quero fazer é colocar alguns separadores aqui, só para quando a gente executa o nosso sistema, ficar um pouquinho mais bonito ali a separação. Como eu sei que eu vou utilizar esse separador já em várias partes do nosso código, por exemplo, aqui, eu imprimo uma pessoa, daí separo, passa um separador. Eu imprimo um menu, passa um separador. Eu vou criar um método para ter esse separador também. Private, aí, por quê? Private só dentro dessa classe, estático, porque o método que a gente está utilizando ali é estático e a gente também não vai utilizar nada da classe main. Então, void, porque não vai ter retorno, ele só vai imprimir e vai chamar imprime separador. Beleza. Aí vai ser um salt e aí só um monte de espaços aqui. Beleza? Tá. Quando que eu quero imprimir
imprimir esse separador. Esse separador eu vou colocar ele antes aqui do for das pessoas, tá? Ó. Então, imprime separador. E aí, depois que eu imprimir uma pessoa e eu for imprimir a próxima, eu quero imprimir o separador de novo. Lembra, aqui ó, ele passa pelo laço de repetição, então ele vai entrar aqui, ó. Entrou na opção 2, tem pessoas na lista, ele imprime um separador, aí ele vem e cai dentro do for. Se tiver pessoas aqui, como tem, porque a lista não está vazia, ele vai imprimir os dados dessa pessoa e imprimir um separador. Aí chega aqui embaixo no for, ele volta aqui em cima, tá? Se tiver mais pessoas, ele volta aqui de novo. Aí, ó, imprime os dados da próxima pessoa, imprime o separador. Tem mais pessoas? Volta aqui em cima. Pessoa, separador. Ah, acabou a quantidade de pessoas? Ele continua o código. Daí ele só vai sair. Como ele já caiu no if lá em cima, ele não cai aqui. E aí ele reimprime o menu aqui pra gente. Um outro lugar que eu acho que talvez seja interessante a gente colocar também é aqui, ó. Imprime menu. Aí eu pego a opção que foi digitada lá do menu, né, no Next Int. Aqui eu só estou utilizando para pular uma linha e eu vou imprimir um separador também, que é, vamos supor, aqui na parte que a gente vai começar a coletar os dados da pessoa. Depois que eu coletei os últimos dados da pessoa, vai ser mais ou menos aqui, eu vou imprimir um separador também, beleza? Ó, tá vendo como que fica fácil para eu ficar imprimindo os separadores? E a mesma coisa aqui, ó. Para seguir aquele mesmo comportamento que a gente tinha lá em cima, ó, imprime separador, beleza? Então, mais um imprime separador. Aí, uma das coisas que eu estou começando a olhar aqui é que, ó, aqui eu imprimo o menu, pego a opção, aí limpo a linha e imprimo o separador. Ó, imprimo o menu, pego a opção, limpo a linha e imprimo o separador. Isso daqui é um código que está duplicado na sua essência, não é? Vamos fazer um negocinho para a gente melhorar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse código aqui, ó, vou dar um Ctrl X nele. Vou ensinar até de uma forma diferente aqui. Ao invés de eu dar o Ctrl X, o IntelliJ ele tem um atalho que aqui, ó, eu clico com o botão direito com o código selecionado, beleza? Aí eu venho aqui, ó, Refactor. Aí ele tem Extract Method. Aqui, ó, Extract Method. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo lá, aquele trecho de código, e ele vai criar um método. Aí agora aqui ele está pedindo para a gente dar um nome para esse método. Vai ser o quê? Mostra menu e devolve. Opa, mostra menu e devolve opção selecionada. Beleza? Aí, ó, eu vou dar um Ctrl clique nele aqui, ó. Dei um Ctrl clique, tá vendo, ó? Tudo lá, aquilo lá que ele fazia, ó. Ele imprime o menu, a opção, o scanner, imprime o separador e ele retorna a opção. Tá vendo? Ó? Agora ele tem um retorno de um inteiro aqui. Aqui, onde a gente fazia tudo isso daqui, que é o mesmo código que está repetido aqui em cima, eu posso fazer o quê? Simplesmente selecionar essa linha e aí eu jogo ela aqui para baixo, ó. Beleza? E aí eu tiro o int aqui do comecinho. Olha lá. Isso daqui, o nosso sistema, apesar dele ter o código aqui mais otimizado, porque a gente tem reuso aqui de código, a ideia é que essa opção aqui ela fique um pouquinho mais legível para a gente, tá? O que está sendo feito aqui. A gente vai continuar refatorando esse código para melhorar, mas a gente está tendo reuso aqui, sem duplicidade de código. Vamos executar para ver como é que ficou. Beleza? E aí eu posso imprimir várias vezes, se eu quiser cadastrar mais pessoas eu posso, aí eu vou apertar só o 0 aqui para sair, beleza? Então, com isso daqui o nosso sistema ele já melhorou um pouquinho, já está um pouco com uma qualidade melhor, um pouco do que da aula anterior, mas tem mais coisas aqui que a gente pode melhorar. O código ele está bem grande ainda aqui, com várias coisas sendo feitas aqui dentro desse único método, e o recomendado é que a gente não tenha um método tão grande. Então, na próxima aula, eu vou estar ensinando ensinando vocês a refatorar um pouco esse código para a gente remover esses dados aqui, separar um pouquinho melhor o que está sendo feito ali dentro para não ter um método tão grande. E a gente vai continuar melhorando aqui a parte da gente poder apagar uma pessoa.
quando eu quero apagar, eu não quero mais apagar toda a lista, eu quero apagar uma pessoa em específico, beleza? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca nos comentários, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.